Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E hoje a subprocuradora da República, a Cláudia Sampaio Marques, ela estava no julgamento daquele núcleo 4, que o pessoal fala, núcleo 4, porque o que acontece, a PGR, como eram muitas pessoas, o grupo que tentou dar o golpe de Estado era um grupo considerável, grande, então a PGR dividiu em núcleos. E hoje é o núcleo 4, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal para ver se aceita ou não. E a Cláudia Sampaio, que é a subprocuradora, inclusive, e pela colocação dela, ela está pedindo até que o Supremo Tribunal Federal, que vai aceitar isso com certeza, e a condenação venha para esse pessoal, porque esse pessoal, eles tinham consciência e agiam no sentido do alcance do objetivo comum, que era justamente dar o golpe de Estado. E que, inclusive, que isso ia permitir que o governo, que foi legitimamente eleito, o presidente Lula, ele não assumisse e no lugar dele, inclusive, quem ia ficar era inclusive o inelegível Bolsonaro, porque o Bolsonaro não queria deixar o poder. E a Cláudia Sampaio, subprocuradora, inclusive, ela pede que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceite a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ainda, e tem outro porém também, essa procuradora, Cláudia Sampaio, ela diz que todos agiram para dar o golpe de Estado, que inclusive foi explícito na denúncia que o procurador fez. Agora, esse núcleo 4 é conhecido como o núcleo, que é o núcleo da desinformação no plano. Ela estava colocando, que inclusive eu tenho aqui até uma gravação dela, que ela diz que ela diz que é importante lembrar que esse apoio do Exército e da Aeronáutica era fundamental para o sucesso do projeto. aí ela está colocando que o apoio do Exército e da Aeronáutica, que inclusive não aceitaram. Dessas forças que disponibilizou E tem outra, ela diz que a não aceitação do Exército e da Aeronáutica é que desmobilizou, inclusive, o golpe de Estado. E aí o que acontece? Aí o núcleo 4, que era conhecido como o núcleo de desinformação desse plano golpista, dessa tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, é composta pelos seguintes agentes: Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército; Ângelo Martinho de Nicole, major da reserva do Exército;
Carlos César Mortezão Rocha, ex-presidente daquele instituto, que eles quiseram dar um golpe com aquele tal de Instituto Voto Legal. E Jean Carlos Gomes Rodrigues, que é subtenente do Exército e ex-servidor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. É a ABIN, lá do Ramage. Trabalhava com o Ramage. E Guilherme Marques de Almeida, que é o tenente-coronel do Exército. Marcelo Araújo Bormovetti, que é um policial federal e ex-servidor também da ABIN. Esse, inclusive, ele era infiltrado na segurança do presidente Lula. E Reginaldo Vieiras de Abreu, que é coronel do Exército. Agora, a PGR sustenta que eles cometeram os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, deteriorização do patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. Agora, nessa sessão de hoje, essa subprocuradora, Cláudia Sampaio, ela citou os denunciados que eles utilizavam a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para formar uma espécie de central de contra-inteligência. E o objetivo era, inclusive, promover desinformação e monitorar autoridades, inclusive também atacar as instituições. Isso é o que ela colocou hoje no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agora, tem, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, do Supremo, que está participando, que ele é, inclusive, o relator desse processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele ironizou um pedido de suspensão contra ele, que estava numa relação ao julgamento das denúncias dos envolvidos, chamada trama golpista. Agora, em sessão dessa terça-feira, quando a primeira turma do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, que coloca do Supremo Tribunal Federal, começa a analisar as denúncias contra o chamado Núcleo 4, que era o que a procuradora relatou, e o ministro Alexandre de Moraes disse estar magoado pelo excesso de pedido de suspensão do processo. Olha bem até o que ele diz. Abre aspas. Fico extremamente magoado porque quando surge o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspensão dele. Quando aparece o meu nome, são 868 pedidos de suspensão. Suspeito é quem está pedindo a minha suspensão, ele diz. É impressionante, diz o ministro Alexandre de Moraes. E na declaração que foi feita após o ministro Luiz Fux mencionar que foi envolvido no caso da investigação referente à Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, segundo a Procuradoria-Geral da República, o órgão teria sido usado
pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro para monitorar as autoridades. Quer dizer, a ABIN era, inclusive, não era a serviço do Brasil. O pessoal, todos esses criminosos que tentaram dar o golpe, eles usavam a ABIN, inclusive, para facilitar as coisas para o Bolsonaro. Era praticamente a serviço do Bolsonaro, não da República. Agora, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, os pedidos que fossem declarados suspeitos já foram rejeitados, tanto na primeira turma como no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, toda essa transação, inclusive nesse julgamento de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, eles hoje trocaram até elogio. Porque, inclusive na sessão da primeira turma, quando avaliaram as denúncias contra os integrantes que eles estavam analisando as denúncias contra o núcleo 4 desses que tentaram dar o golpe de Estado, e no julgamento anterior sobre o tema, os magistrados divergiram sobre o suposto problema no processo levantado pela defesa. E olha bem o que disse o ministro Luiz Fux, conhecido como Peruquinha. Abre aspas. Se alguma coluna apurou que estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal, porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parece que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, inclusive em relação à competência. Fecha aspas. Disse o ministro Fux nessa terça-feira. E ele continua, e o Lu Fux, agora ele tem endossado o pedido das defesas para que o processo descesse às outras instâncias. Caso permanecesse na corte, fosse um julgamento do plenário. E nesse contexto, que o ministro mencionou o termo competência, em março, olha bem como ele é um cabeça oca, em março o plenário já tinha concluído que o fórum de um político segue no Supremo Tribunal Federal mesmo após o fim do mandato do político. E se o crime cometido por ele tiver relações com a função exercida, aí o Fux entende que, nesse caso, o plenário seria o fórum competente para julgar as ações. Agora, a Corte, no entanto, também decidiu em dezembro de 2023 que denúncias e ações penais voltariam a ser julgados pelas turmas. Foi dividido. Agora, o argumento era que a mudança buscava racionalizar a distribuição dos processos criminais e reduzir a sobrecarga do plenário, especialmente com essa quantidade de ações dos terroristas de 8 de janeiro, com toda aquela destruição,
na Praça dos Três Poderes. Agora, olha bem o que ele diz. Abre aspas. Esses dissensos fazem parte da vida de um colegiado, mas mantemos entre nós respeito e lealdade, disse o Fux ao ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Núcleo 4, que eu acho que a essa hora já deve ter terminado. Eu vou dar uma olhada. Agora, antes da menção do Fux, a coluna jornalísticas que apontam um suposto mal-estar entre os ministros Alexandre de Moraes e ele classificou como seria um trabalho de 99,9% da imprensa. E alguns querem transformar o Supremo, diz ele, olha, o Fux, abre aspas, alguns querem transformar o Supremo Tribunal Federal em revista Caras, tiram foto da minha gravata, do terno, do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. Isso não é levado em conta. Aqui o prosseguiu. Ministro Fux vão ter que fazer muito mais para colocar contra Vossa Excelência e vice-versa, disse o ministro Fux. Em 22 de abril, no julgamento da denúncia contra o Núcleo 2, o ministro Fux já havia sido mais cometido em suas discordâncias com a maioria do primeira turma, em comparação com as sessões referentes ao Núcleo 1. Agora, na ocasião em que a Corte recebeu a denúncia contra Jair Messias Bolsonaro, conhecido como genocida, o ministro Fux, conhecido como Peruquinha, foi enfático em criticar o modo como desenrolou a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do genocida Bolsonaro. E o ministro mirou principalmente os 9 depoimentos prestados ao longo do acordo de colaboração, número que afirmou ver como muita reserva. Eu me reservo direito de avaliar no momento próprio, diz ele, a legalidade e eficiência dessas delações sucessivas. Agora, no julgamento do Núcleo 2, ele admitiu ter feito algumas reservas acerca das delações, mas adicionou uma ponderação que há um dado novo destacado pelo ministro Alexandre de Moraes. O colaborador tem que ser interrogado, diz ele, em meio de defesa, em meio de prova, e isso não inibe que o processamos a ferir a veracidade adquirida, afirmou o ministro. E na sessão sobre o núcleo, encabeçada pelo Bolsonaro, o ministro chegou a citar o julgamento do réu de 8 de janeiro, que sugeriram revisão das penas imposta pela Corte. Confesso que em determinada ocasião, diz ele, deparo com uma pena exacerbada, disse o ministro Fux. Agora, o ministro Fux, ele é meio complicado, porque o que acontece, ele também joga disfarçadamente no time do Bolsonaro. E quando vai ser julgado alguém que é ligado ao Bolsonaro, ele fica com o pé atrás.
Porque quando foi lá o julgamento do Bolsonaro, ele disse que fez, Fux também fez naquele dia uma ponderação técnica que indicava o desalinhamento com o ministro Alexandre de Moraes, caracterização dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado democrático de direito previsto no Código Penal. Em ambos os casos, considere-se crime a mera tentativa, uma vez que não seria possível punir, concretizar um golpe ou abolição do Estado democrático. É lógico, se o golpe teria sido concretizado, não tinha como julgar o pessoal. Quer dizer, muitos ministros, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, também já estaria morto, porque o objetivo deles era matar o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Agora, hoje, esse julgamento do Núcleo 4, agora eu quero saber também, hoje, por exemplo, a subprocuradora pediu que o Supremo Tribunal Federal aceite e, pela forma, condene também. Agora, na primeira turma, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do Bolsonaro em 30 anos. Inclusive aquela garota do batom, a Procuradoria-Geral também pediu 30 anos. Agora o ministro Alexandre de Moraes deu 14 anos. Agora o ministro Fux, ele projetou que ao longo das instruções dos processos, a Corte pode chegar à conclusão de que um dos dois tipos penais é mais abrangente. E olha bem o que ele diz, inclusive. Tudo isso vai ser avaliado. Asseguro, existe a tentativa de crime consumado, de tentar, existem atos preparatórios dos crimes consumados, de tentar. Então, a minha crítica a essa figura pública é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos, científicos, diz o Fux. Agora, o Fux, ele é muito complicado. Por quê? Porque ele joga no time da direita. Isso não quer dizer que os outros ministros sejam de esquerda, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Só que nesse julgamento, nesses processos de 8, da tentativa de golpe e aquele ato terrorista de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes tem sido mais contundente. Agora o Fux, ele não concorda com a pena, ele não concorda com a condenação, ele acha que tudo, acho que no meu ver, assim, ele acha que tudo isso foi uma brincadeira. O pessoal lá foi, como a direita realmente, a extrema-direita fala, que lá aquilo não foi um ato agressivo. Aquilo foi um ato que as pessoas foram lá com a Bíblia para rezar. E nós vimos o que aconteceu.
a destruição que eles fizeram. Eles destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, esse julgamento aí do Núcleo 4 tem que acabar logo, inclusive, e começar o julgamento agora, em termos de processo penal, do Bolsonaro, para colocar logo o Bolsonaro na cadeia. Porque fica com essa lenga-lenga. Uma semana julga o Núcleo 1. A outra semana julga o Núcleo 2. Agora já estamos no Núcleo 4. Agora ainda tem o Núcleo 5, que inclusive é o neto daquele golpista de 64, que foi ditador no Brasil. O neto dele, inclusive, está nos Estados Unidos. Não sei como que vai fazer para julgar. Bom, pode julgar e condenar a revelia também. Agora, o Bolsonaro, o objetivo do Bolsonaro nisso tudo era dar o golpe de Estado, não aceitar que o Lula assumisse o poder, porque era ele que queria. Por isso que ele organizou esses atos de terror, que foi no dia 12 de janeiro, 24 de dezembro, 12 de dezembro, 24, véspera de Natal, que eles tentaram explodir aquele caminhão no aeroporto de Brasília, e depois, no dia 8 de janeiro, que eles destruíram tudo para dar o golpe de Estado, para o genocida Bolsonaro assumir o poder. Só que deu, companheiro, e o Bolsonaro queria assumir o poder, sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Não queremos mais ditadura militar. Sabe por quê? Porque nós já sentimos na carne o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne. Então, ditadura militar, nem pensar, nunca mais no Brasil. Vou até repetir, ditadura militar fascista, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que querem dar um golpe na nossa democracia, certo? E tem um outro porém, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.